Vinheta, fachada do STF, imagem sobe pelas laterais, direto do plenário. Direto do plenário de volta, já com as imagens dos ministros dirigindo seus respectivos lugares. É a expectativa da sessão da tarde de hoje. Lembrando que teremos contato também com ministros por via digital. E quando teremos o pregão do primeiro processo, claro, primeiro teremos a leitura da ata da sessão anterior para aprovação. E, eventualmente, podemos ter algum pronunciamento, algum discurso que seja feito logo no início da sessão e o pregão do primeiro processo a ser julgado. Como vimos, uma pauta extensa e que deverá ser chamada dentro de instantes para o primeiro julgamento do dia, você acompanhando, como sempre, ao vivo, direto do plenário. Boa tarde, obrigada. Podemos nos sentar. Todos os ministros em seus respectivos lugares. Ao centro da mesa, em formato da letra U invertida. Declaro aberta, neste 27 de abril de 2023, a 12ª sessão extraordinária. Abre a sessão a excelentíssima senhora ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal. Saudando os eminentes ao fundo da pares, imagem, parede de mármore branco, brasão ao centro. Lúcia, ministro Luiz Fux, presente de forma... Imagem aberta, ao centro da mesa, ministra, excelentíssima senhora ministra Rosa Weber, presidente. Ministro Luiz Roberto À direita, Barroso, a presença do Ministério Público na pessoa do excelentíssimo senhor ministro Augusto Aras. Moraes, ministro Nunes Marques, ministro André Mendonça, senhor Procurador-Geral da República, doutor Aras. À esquerda da imagem, Carmen Lília Oliveira de Souza, de pé na imagem. Senhoras e senhores advogados, senhoras e senhores servidores, todos os que nos assistem, tanto neste plenário quanto de forma telepresencial. Passo de imediato a palavra à senhora secretária para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 11ª sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 26 de abril de 2023. Presidência da senhora ministra Carmen Lília Oliveira Weber, de Souza, assessora-chefe do plenário. Senhores ministros Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Nunes Marques e André Mendonça. Vice-procurador-geral eleitoral, Dr. Paulo Gustavo Bonet Branco. Abriu-se a sessão às 14h34, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Pergunto aos eminentes pares se há alguma observação ou retificação a ser feita na ata. Nada havendo, declaro-a aprovada e chamo para continuidade de julgamento. Ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal. 5.090, sob a relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso, em que requerente o Partido Solidariedade. Essa ADI diz com as ODS 8, 10 e 16 e na sentada anterior, após o voto ADI 5090, requerente solidariedade. Luiz Roberto Barroso, relator, julgando parcialmente procedente o pedido, a fim de interpretar, conforme a Constituição, os dispositivos impugnados, para declarar que a remuneração das contas do FGTS não pode ser inferior à da caderneta de poupança e estabelecer que os efeitos da decisão se produzirão prospectivamente a partir da publicação da ata de julgamento, assentando ainda que a questão da STF julga questionamento sobre a utilização da TR com índice de correção monetária dos saldos das contas do FGTS, ADI 5090. Mediante negociação entre as entidades de trabalhadores e o Poder Executivo, e firmada a seguinte tese: a remuneração do FGTS não pode ser inferior à da caderneta de poupança, e do voto, na sequência, do ministro André Mendonça, julgando parcialmente procedente a ação, acompanhando o relator, nos termos do voto. ADI 5090, requerente solidariedade. Colho, por isso, na sequência, o voto do eminente ministro Nunes Marques. Senhora presidente, ministra Rosa Weber, pessoa de quem saúdo
todos os ministros dessa Corte, senhor Procurador-Geral Nunes Marques, ministro do STF. Augusto Aras, senhora secretária da Seção, senhores advogados, meu boa tarde a todos. Senhora presidente, antes de mais nada, quero parabenizar o voto do eminente relator. STF julga questionamento sobre a utilização da TR como índice de correção monetária dos saldos das contas do FGTS, ADI 5090, requerente solidariedade. Os argumentos trazidos pela Advocacia Geral da União em quase toda a sua inteireza, ou seja, Sua Excelência propõe uma solução que não atinge os eventos pretéritos, apenas exorta ao Poder Legislativo que tente adotar medidas para promover uma compensação dessas perdas e não impacta o presente, porque após a legislação que integrou a remuneração do FGTS, a distribuição dos lucros, já é de conhecimento público que, pelo menos nos últimos 5 anos, a remuneração do FGTS, ela sobeja a remuneração da poupança. Então, Sua Excelência traz uma solução para um evento futuro, né? Uma realidade econômica que possa eventualmente ocorrer, em que, com a remuneração dos juros dentro do Brasil em um patamar bastante inferior. Na pauta DI 5090, requerente solidariedade. Remuneração do Quem FGTS, vota é o excelentíssimo senhor ministro Nunes Marques. 3% e mais ainda a distribuição do lucro, ela não consiga atingir a remuneração da poupança. Por outro lado, eu acredito que todos os ministros tenham recebido esse material, mas mais especialmente o meu gabinete, porque eu seria o primeiro a votar. Eu recebi um vasto material ontem, vindo do Ministério das Cidades, da Caixa Econômica Federal, através da Advocacia Geral da União, em que faz um apelo, né, de que não conseguiu ainda concluir a sua análise em relação a um eventual déficit que a União enfrentaria num cenário em que ela seria obrigada a complementar esses depósitos fundiários. E me deparei com números um pouco assustadores, inclusive para o ano 2024, em que a União, eventualmente, teria que complementar entre 1,5 bilhão e 5,4 bilhões, argumentos como a elevação da taxa de juros para os mutuários, né, que são aqueles que mais necessitam de habitação no Brasil, aqueles que recebem entre 1 e 4 salários mínimos, né, sendo eles 85% dos que utilizam financiamentos para a casa própria com recursos oriundos do Fundo de Garantia. E desses, 76% são titulares dos depósitos fundiários. Então, diante dessas informações, que eu já adianto que não me impressionaram e continuo impressionado com o voto do relator, né? Não, mas, de qualquer forma, diante de algumas circunstâncias, um brocardo que todos nós já ouvimos, né? Que canja de galinha e cautela não faz mal para ninguém. E segundo, porque não só a lei de regência, que diz que esse ajuste tem que ser feito anualmente, mas o próprio relator, no seu voto, nos fundamentos, ele também consigna, né? Isso não é feito mês a mês, é feito após um ano. Então, o balanço é feito após um ano e a remuneração não poderá ser inferior àquela da caderneta de poupança. Então, o que eu trago é um pedido de vista que não deve demorar, apenas para complementar essa análise desses argumentos, em prestígio ao que a União vem alegando, mas com a certeza de que o pedido de vista não traz, e aí a título de informação, absolutamente nenhum prejuízo
em razão do ajuste não ser feito mensalmente, ou seja, STF julga questionamento sobre a utilização da TR com o índice de correção monetária dos saldos das contas do FGTS. A DI 5090, requerente solidariedade. Quem vota é o excelentíssimo senhor ministro Nunes Marques. Trazida pelo eminente relator, esse ajuste só será feito em meados do ano de 2024, alcançando a inteireza do exercício de 2023. Então, senhora presidente, eu pediria mais um tempo para analisar esses dados. Peço vista. Vossa Excelência pede vista regimental. É isso? Não é vista em mesa, eu peço a vista regimental. Sim, eu digo vista regimental. Isso. Sim, não, mas é porque me comprometo em trazer na maior brevidade possível. Certo. Presidente, Vossa Excelência me permite um comentário? Eu também recebi. A direita da mesa pede a palavra ao excelentíssimo senhor ministro Luiz Roberto Barroso, vice-presidente do STF. Com a proficiência que caracteriza o órgão e assinado pelos ilustres procuradores, que agora o meu celular não está me ajudando a identificar, eu gostaria de fazer duas observações, inclusive diante do pedido de vista do eminente ministro Cássio Nunes Marques, cuja volta a esse plenário eu saúdo com alegria. A primeira, presidente, a peça da AGU noticia riscos de prejuízos ou oneração, mas eu gostaria de dizer que dos autos consta peça da própria Advocacia Geral da União, com gráfico, em que a AGU afirma que desde 2019 vem pagando acima da caderneta de poupança e diz mais, a rentabilidade acumulada do FGTS para os trabalhadores desde o início da distribuição do resultado em 2017, referente a 2016, supera o IPCA além da poupança. A Advocacia Geral da União tem fé pública e, portanto, eu acredito piamente nessa informação. De modo que a decisão que eu propus impede de voltar ao status quo ante, mas não impacta a situação corrente a dar-se credibilidade, que eu evidentemente dou, ao documento da AGU aportado aos autos. Essa é a primeira observação importante. A segunda observação, no seu memorial que li de ontem para hoje, a AGU diz que se prevalecer a decisão, diz um tanto contraditoriamente com esta premissa, mas diz que se prevalecer a decisão do reajuste pela caderneta de poupança, menor e mais conservador investimento do mercado, será preciso aumentar os juros cobrados de quem contrata financiamento com recursos do FGTS. 2. Será necessário atribuir à sociedade como um todo o custeio dos juros baixos por meio de aportes do Orçamento Geral da União. E 3, uma combinação de ambos. Eu queria dizer que, mesmo que seja isso, é muito mais justo do que tirar da poupança dos trabalhadores. Portanto, se é um benefício para toda a sociedade o financiamento habitacional, faz todo o sentido que saia do orçamento de toda a sociedade e não de uma poupança que foi concebida, como nós bem sabemos, para garantir ao trabalhador condições de vida quando ele seja demitido. É essa a principal função do FGTS quando substituiu a estabilidade. Portanto, quando você comprime irrazoavelmente a poupança do trabalhador, o que você está fazendo é dificultando a vida dele no futuro se ele vier a ficar desempregado ou se depois de 35 anos ele quiser levantar esse fundo. De modo que, presidente, ou bem já se vem pagando acima da poupança e do IPCA, como afirma a Advocacia Geral da União, e, portanto, não temos um problema de déficit, ou, se tivermos um problema de déficit, faz muito mais sentido tirar do orçamento geral do que tirar da poupança do trabalhador. São essas as considerações, eu sei que o ministro Cássio vai estudar o assunto com a atenção merecida, que me pareceram
próprias de se fazer, em consideração ao trabalho sempre bem feito da Advocacia Geral da União. É um gráfico muito interessante, né, que foi trazido. Pois não. Presidente. Ministro Fux, é Vossa Excelência que está falando? Sou eu. Ministro presidente olha para o telão no centro do plenário. Fica uma luz bem no rosto. Me perdoe. Agora, eu ficando assim de ladinho, eu enxergo Vossa Excelência. Está com a palavra, ministro Fux. Não, eu queria aproveitar, em primeiro lugar, saudar Vossa Excelência, saudar Ministro Luiz os Fux. eminentes ministros, o Procurador-Geral da República, os advogados que fizeram... O ministro fala de forma digital. E nesse pedido de vista, eu só queria sugerir que também se sopesasse essa questão... Ao lado da imagem, alguns objetos porque, em na verdade, estante. se fosse uma causa trabalhista, eu já saberia até o veredito de Vossa Excelência. Mas, na verdade, nós estamos discutindo aqui a recomposição do poder de compra do trabalhador. O FGTS, ele visa atender o trabalhador quando se desfaz o vínculo empregatício. Então, gostaria também de que o ministro Nunes Marques levasse em consideração essa observação que agora foi feita pelo ministro Barroso. Nem menos do que o índice da poupança, mas nada impede que se utilize um índice que efetivamente representa o poder de compra do trabalhador. O trabalhador despedido, ele tem de estar na mesma situação que ele estaria se estivesse trabalhando. Então, o ministro Barroso ressaltou agora que tem nos autos um documento em que a Advocacia Geral da União ela está pagando acima do índice da cadeia de poupança, e, se eu não me engano, no mesmo patamar do IPCA ou além do IPCA. Então, nós aqui temos que discutir como é que fica o trabalhador no momento de receber o seu fundo de garantia, na medida em que todos aqui já reconheceram, pelo menos até então, inclusive pelo belíssimo voto do ministro Barroso, que o fundo de garantia é um direito de propriedade do trabalhador. Então, mutatis mutandis, toda apropriação deve preceder uma justa indenização. Então, se o trabalhador vai ter que retirar aquele dinheiro, gostaria que o ministro Nunes Marques não levasse em consideração só o poder público, a despesa do poder público, mas também o direito de propriedade do trabalhador. Que aí podemos sopesar os valores em jogo. Só queria fazer essa observação, senhora presidente. Senhora presidente. Pois não. Só, ministro Fux, eu não sei, talvez seja um problema de som, eu não pedi vista. E eu não tenho veredito nem votei. Né? Eu achei brilhante o voto do ministro Luiz Roberto Barroso. Quem pediu vista foi o ministro Nunes Marques. Não, eu fiz agora uma brincadeira que é natural da urbanidade com que nós nos tratamos, de dizer que se fosse uma causa trabalhista, se fosse algo que Vossa Excelência tivesse que julgar no exercício da função trabalhista, eu já saberia de antemão o posicionamento de Vossa Excelência. Foi só apenas uma maneira de entrar no debate aqui com os colegas. Foi só uma maneira gentil. Não foi nada de... Sem a menor dúvida, ministro Fux, vindo de Vossa Excelência, sempre vai estar qualquer atuação impregnada de gentileza. Eu estou absolutamente certa disso. Pois não, ministro Nunes Marques. Senhora presidente, só para confortar o nosso querido ministro Nunes Marques, ministro do STF. Até para fazer esse pedido de vista, eu tive essa preocupação. O que disse o ministro Barroso é verídico e apontado nos autos e não foi rechaçado pelo próprio parecer, pela Memorial da União. Nos últimos 5 anos, ou seja, a partir do ano de 2018, quando passou a integrar... STF julga questionamento sobre a utilização da TR com o índice de correção monetária dos saldos das contas do FGTS. ADI 9090, requerente solidariedade. Ela é um gatilho para o porvir. Pelo que eu pude analisar, os cenários trazidos seria, eventualmente, em um futuro em que teríamos uma queda da inflação, uma Selic de 2, 2,5, como outrora tivemos, e a competição entre os bancos estaria muito próxima
em relação ao próprio FGTS, ele perderia atratividade. E aí, a TR baixa, com 3% e uma distribuição de lucro muito pequena, ela ficaria inferior à da poupança. Então, nessas situações, viria a solução dada pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Agora, o que pontuou o ministro Luiz Fux com muita pertinência é que, como no cenário atual e nos últimos 5 anos, essa remuneração do FGTS ela é superior à da poupança, e na atualidade nacional ela também é superior à poupança, porque nós temos uma Selic superior a 13% de uma TR muito alta, e a distribuição de lucro do ano passado foi 2,75%, eu tive cuidado de ver. Então, hoje, quem é demitido e faz o levantamento do FGTS, ele tem esse valor já corrigido de forma superior à correção da poupança, pelos últimos 5 anos. Então, por isso é que eu fiz o comentário que o pedido de vista não traz absolutamente nenhum prejuízo, no momento, aos titulares das contas de FGTS. É só para tranquilizar o nosso querido ministro Luiz Fux, que as eventuais demissões que se fizerem hoje ou amanhã não terão prejuízo, porque o FGTS já vem sendo corrigido em razão desse mecanismo de forma superior à remuneração da poupança. Obrigada, ministro Nunes Marques. Obrigado, ministro Nunes Marques, também agradeço. Agradeço ao ministro Nunes Marques também essa intervenção. Tá certo. Então, fazemos o registro de que houve pedido de vista regimental por parte do eminente ministro Nunes Marques e, por isso, fica suspenso o julgamento. Senhores ministros, Ministra, pega uma porção de papéis. Eu apregoo também para continuidade de julgamento o recurso extraordinário 1.279.765, pertinente ao tema 1132 da repercussão geral, sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes e procedente da Bahia, em que recorrente o município de Salvador e recorrida Simone Rocha de Souza. Nesse processo, consta da peleta que, após o voto do ministro Alexandre de Moraes, dando parcial provimento ao recurso extraordinário e propondo a fixação da seguinte tese, e aqui o enunciado proposto pelo ministro Alexandre de Moraes, no que foi acompanhado pelos ministros Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Nunes Marques, e dos votos dos ministros André Mendonça e Edson Fachin, que negavam provimento ao recurso para manter o acórdão recorrido e divergiam do item 2 da tese do relator, e ainda do voto do ministro... Ministra Rosa Weber, presidente do STF. Acompanhando em parte o voto do relator e fazendo um complemento ao item 1 da tese proposta, acrescentando ao final, aspas, cabendo à União arcar com os ônus da diferença entre o piso nacional e a legislação do ente municipal, o julgamento foi suspenso. Presidente, eu acompanhei o eminente relator, eu apenas propus um acréscimo de uma oração na tese, mas eu acompanhei a posição do eminente relator nas duas proposições. Sim. Ministro Luiz Roberto Barroso, vice-presidente do STF. Também acompanhou o relator, também não havia... Enfim, retificamos. E eu até vou fazer, então, ministro Alexandre de Moraes, a leitura... Eu vou fazer a leitura da tese proposta por Vossa Excelência, porque houve uma pequena adequação e pode ter passado despercebido aqui nos nossos trabalhos. Então, vou fazer a leitura, como está aqui constando. É um provimento parcial ao recurso extraordinário e a proposta de fixação da seguinte tese. Primeiro, é constitucional a aplicação do piso salarial nacional dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias
instituído pela Lei 12.994 de 2014, aos servidores estatutários dos entes subnacionais, em consonância com o artigo 198, parágrafo 5º da Constituição Federal, com a redação dada pelas emendas constitucionais 63 de 2010 e 120 de 2022. Segundo, até o advento da Lei 9.646 de 2022, a expressão piso salarial para os agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias corresponde à remuneração mínima, considerada nos termos do artigo 3º, inciso 19 da Lei 8.629 de 2014, somente a soma do vencimento do cargo e da gratificação por avanço de competências, no que foi acompanhado pelos ministros Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Nunes Marques. E aí, continua. E dos votos dos ministros André Mendonça e Edson Fachin, que negavam provimento ao recurso para manter o acordo recorrido e divergiam do item 2 da tese do relator, e do voto do ministro Luiz Roberto Barroso, que acompanhava o relator, fazendo apenas um complemento ao item 1º da tese proposta, aspas, com acréscimo ao final, cabendo à União arcar com os ônus da diferença entre o piso nacional e a legislação do ente municipal. Bom, dito isso, e em prosseguimento ao julgamento, eu colho o voto do eminente ministro Luiz Fux. Está sem som, ministro Luiz Fux. É o tribunal, né? Agora está ouvindo? Agora sim, agora voltou o som. É porque normalmente o tribunal é que me dá o som, ele fecha no som e abre o som. Por videoconferência, o excelentíssimo senhor ministro Luiz Fux. Depois de saudá-la e saudar o procurador, os integrantes e os advogados, que ontem nós tivemos algumas discussões periféricas, sendo certo que a questão central ela foi bem tratada, porque ela acabou sendo efetivamente esvaziada, porque, em princípio, o tema afetado da repercussão geral dizia exatamente da violação do Pacto Federativo. Até o ministro Barroso teve a oportunidade de mencionar que não lhe parecia constitucional a União Federal criar uma despesa imputável aos estados e aos municípios. Essa é uma questão bastante interessante, porque há alguns que defendem que o federalismo é bifronte. Assim como os estados podem servir de laboratório de experiência, a União também pode estabelecer normas gerais, como só ser essa regra de estabelecer o piso nacional, que está em consonância com o objetivo da Constituição Federal, que é exatamente erradicar as desigualdades. Está lá no preâmbulo da Constituição Federal. Mas essa matéria restou absolutamente esvaziada na medida em que, por força de emenda constitucional, posteriormente regulada pela legislação infra, acabou a União assumindo o ônus do pagamento. Então, não há o que se discutir agora sobre se há violação ou não do Pacto Federativo. Essa matéria fica, então, ultrapassada. Entendi. É muito interessante algumas premissas tratadas, principalmente quando Sua Excelência, o ministro Dias Toffoli, destaca um detalhe. É muito importante saber, a União saber o que ela vai pagar. Essa é a importância. Então, por exemplo, se as unidades federadas elaboram uma equação absolutamente inoficiosa, do jeito que elas querem, a União também é pega de surpresa. Isso é um fomento à política pública que faz da União em relação ao valor básico do mínimo existencial, que é a saúde. Então, é importantíssimo nós estabelecermos esse piso.
Ontem, lá no frigir das discussões, falou-se em remuneração mínima. Por outro lado, nós temos aí uma divergência. Então, eu continuo, muito embora, evidentemente, que ontem ainda tenha me debruçado sobre o tema, que Vossa Excelência preavisou que, se nós tivéssemos tempo, iríamos julgar esse tema também. Eu me debrucei sobre ele e entendo que nós estamos, assim, num terreno meio movediço. A gente não sabe ainda bem a certeza do que se considera como peso, se é o vencimento básico ou não. Então, senhora presidente, eu procurei, na verdade, colher essas informações da lei e da emenda constitucional. E o que eu encontrei, senhora presidente? Encontrei, em primeiro lugar, um fundamento constitucional, que é o parágrafo 7º agora, do artigo 198, parágrafo 7º, com a redação dada pela emenda 120 de 2022, que diz o seguinte: quer dizer, eu fui procurar um critério constitucional e legal para não ficar aqui supondo o que vai compor, o que não vai compor. Porque agora, mais uma vez, eu digo, eu me lembro da professora Alexandrina Foniar, não sei se Vossa Excelência teve o prazer de conhecê-la, foi minha professora na UERJ, e ela dizia que tudo aquilo que ela paga de maneira permanente integrava o salário, integrava a remuneração do trabalhador. E aqui o artigo 198, parágrafo 7, ele dispõe: o vencimento dos agentes comunitários de saúde, Constituição, e dos agentes de combate às endemias fica sob a responsabilidade da União e cabe aos Estados, Federal e aos municípios estabelecer, além de outros consectários de vantagem, incentivos, auxílios, gratificações, indenizações, a fim de valorizar o trabalho desses profissionais. Como nós sabemos, a Constituição estabelece uma regra geral e a legislação infraconstitucional especifica o que a Constituição quer dizer. E o artigo 9º-A da Lei 11.350, já com a redação da Lei 12.994, aqui ontem mencionada, dispõe o seguinte: o piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, Distrito Federal e os municípios não poderão fixar o vencimento inicial das carreiras de agente comunitário e de agente de combate às endemias para a jornada de 40 horas semanais. E, posteriormente... Quem falta por videoconferência é o excelentíssimo senhor ministro Luiz Fux. A Constituição, que não usa outra expressão senão o vencimento. E eu me vali também, senhora presidente, para ter mais certeza de qual é o pensamento da nossa Corte, de um item da ementa da DI 4167. E nessa ementa, no item 2, com um julgado nosso, dispõe-se o seguinte: é constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores de educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional. Então, mutatis mutandis, senhora presidente, eu me sinto mais confortável em seguir o critério constitucional, seguir a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, porque esse é um critério. O critério nos depende dos momentos de dubiedade. E eu peço todas as vezes as opiniões do contrário dos colegas, mas essa é a minha zona de conforto para votar esse caso. E se não me engano, ontem foi mencionado que esse precedente seria aplicável somente nesse caso. Então, não é um precedente que se aplica a todos os estados e a todos os municípios. Eventualmente, se os municípios forem mais graciosos com os servidores e nesse apoio poder gerar um vencimento absurdo, essas gratificações, esses simulacros de aumento salarial poderão ser revogados pela própria unidade
federada. E só, senhor presidente, que se não me falha a memória de ontem, eu tenho um voto longo, eu estudei o tema, e aqui abordo labor hermenêutico, a evolução da legislação, mas me deixou mais seguro de votar criteriosamente, acompanhar não só a nova redação da lei com as alterações levadas a efeitos pela emenda constitucional 120, como também obedecer o nosso precedente. Isso, eu tenho a impressão que gera aquela máxima em claris cessa-te interpretatio. Está claro assim, nosso tribunal já julgou assim, de sorte que eu peço... Por videoconferência, o excelentíssimo senhor ministro Luiz Fux. Brilhantes que levaram toda a sessão de ontem, foi magnífico o debate. Eu estou, então, nesse particular, senhora presidente, eu estou votando para negar provimento ao recurso. Muito obrigada, ministro Luiz Fux, que nega provimento ao recurso. Eu, especificamente com relação à tese, acho que, independentemente do resultado a que cheguemos, pode ficar o debate para um momento subsequente à tese. Né? Vamos prosseguir. Ministra Rosa Weber, presidente do STF. Carmen Lúcia, como vota Vossa Excelência? Senhora presidente, senhores ministros, minha saudação muito especial ao ministro relator, senhor procurador-geral da República, senhores advogados. Senhora presidente, ontem ao lado direito da mesa, excelentíssima senhora ministra Carmen Lúcia, ministra do STF. Mas era exatamente para acolher, enfim, um esclarecimento. Os ministros votam recurso extraordinário 1.279.765, município de Salvador, contra Simone Rocha e Souza. Não apenas do voto, a partir do voto do ministro relator, mas da tese que já tinha sido exposta desde ontem. E, por isso, senhora presidente, eu estou, de forma muito singela, estou juntando o voto, acompanhando o relator. Como eu disse ontem, na fala que tive a oportunidade de ter, o que ficou mais candente nas discussões foi o ponto relativo à possibilidade de se considerar vencimento, especialmente nas manifestações do ministro André e do ministro Edson Fachin, se o vencimento seria parcela única correspondente rigorosamente ao piso nacional, ou, na formulação do ministro Alexandre, relator, se seria, basicamente, este valor composto segundo a legislação de cada município, do Estado ou do Distrito Federal. Esta composição, que não é a mais comum, mas que também não me parece ser incoerente com o que é posto na lei do piso, fala-se em remuneração mínima específica, não é, ministro Alexandre? Vossa Excelência chegou a reler os termos da lei. Então, de acordo com isso, nós temos a possibilidade de ter este valor e a remuneração composta de outras parcelas que sejam adequadas pela legislação de cada ente federado. Aliás, nos termos também do que está expressamente, que é o piso que é repassado à União. Eu, portanto, neste sentido, estou acompanhando o ministro relator com todas as vênias dos votos contrários, divergentes, em que pese também saber que este é um tema muito discutido, porque a definição legal de remuneração consta de vários diplomas legais. Aliás, a advogada assomou a tribuna para expressamente fazer a leitura da lei do município de Salvador. Não tenho nenhuma dúvida, portanto, que entre a teleologia da lei, as possibilidades orçamentárias, como que até enfatizado, as possibilidades de se fixar orçamentariamente qual é este valor e como ele chegará. E a certeza de que, parece-me que todos aqui até agora estão de acordo em que... Na pauta, recurso extraordinário 1.279.765, município de Salvador, contra Simone Rocha de Souza. Como o vencimento básico, menos do que este vencimento básico, aqui considerado vencimento, que pode ser composto de mais de uma parcela, mas que corresponde ao que agora é o piso a ser definido em cada vencimento.
Por isso, e apesar de todas as indagações que pendem sobre este tema específico, porque remuneração é o total que é entregue a cada um, a cada servidor, neste caso a cada agente comunitário, eu não tenho dúvida que a teleologia, ou eu chego à certeza, à convicção de que a teleologia da lei é fazer com que cada agente tenha o direito constitucional, nos termos agora da Emenda Constitucional número 120, de ter este mínimo, que é exatamente o que é fixado, a partir do que a remuneração vai ser feita de acordo com, e inclusive o valor, que pode ser a maior, vai ser feita de acordo com o que cada ente federado, resguardado em sua autonomia, chegar. Por isso que eu estou pedindo vênia, senhora presidente, e queria apenas enfatizar algo que foi já mencionado desde o voto do ministro relator, acho que a ênfase depois foi dada pelo ministro Barroso. Eu acho que o federalismo não combina muito com fixação de valores de vencimentos, de regimes mesmo remuneratórios, dos entes federados que gozam de autonomia. Quem vota é a excelentíssima ministra Carmen Lúcia. 18 da Constituição. Entretanto, neste caso, considerando que a obrigação foi criada por emenda constitucional, por lei nacional e não federal, portanto, aqui não é uma equiparação, e principalmente porque foi fixado o piso, fixado o valor mínimo, e quem está assumindo... STF julga se o piso nacional para agentes comunitários de saúde e de endemias é aplicável aos servidores do Estado, do Distrito Federal e municípios. Ministra A Carmen. referência, porque senão amanhã vão dizer que nós dissemos que, quando a União quisesse, a nossa federação é uma federação muito frágil. Eu já lembrei aqui neste plenário, em mais de uma ocasião, ministro Barroso, a fala aqui neste plenário do ministro Vitor Nunes Leal, que o problema do Brasil não era um problema de autonomia dos municípios, mas da falta de autonomia dos municípios que devia preocupar este tribunal. Marcelo, você e acho que me continua permite? sendo. Por favor. Eu só queria sublinhar esse Intervém ponto o excelentíssimo senhor ministro Luiz Roberto Barroso, vice-presidente do STF. Eu acompanho o ministro relator na medida em que a União assume integralmente a responsabilidade pelo pagamento de um piso que ela mesma criou. Portanto, eu penso que a União não pode criar piso para os outros pagarem, mas se ela arcar com um ônus, aí pode. E acho que devemos estar de acordo, ministro Barroso, em que este piso, como foi enfatizado ontem pela ministra Rosa Weber e pela Ministra Carmen Lúcia. É piso mesmo, o que significa este mínimo a União tem a obrigação de pagar. Não impede que, no exercício da sua autonomia orçamentária e financeira, um município ou outro pague a mais e, portanto, o que é o piso nacional é fixado com a possibilidade de ser refeito a maior. Não pode ser menos, porque é piso, exatamente. Muito obrigada, senhora presidente. Obrigada, ministra Carmen Lúcia. Então, na verdade, com o voto da ministra Carmen Lúcia, nós Ministra temos Rosa Weber, presidente do STF. a maioria acompanhando o eminente relator no sentido da parcial procedência dos pedidos deduzidos. Na verdade, houve unanimidade do tribunal quanto à constitucionalidade da questão em debate da possibilidade desta implantação do piso nacional, com as nuances que foram destacadas tanto no voto do ministro Luiz Roberto Barroso e agora no da ministra Carmen Lúcia, no que diz com o federalismo, e essa imposição de um piso nacional autorizado desde que a União presidente do STF. resolva por ele responder. Então, na verdade, toda a divergência que se pôs, e já a maioria no sentido da compreensão do eminente relator, diz com quais as parcelas que integram o piso nacional. E o voto do relator, com o reajuste que foi feito, e com essas limitações, eu aqui me valho da ementa, de Sua Excelência, no seu item 2, é no sentido de que até o advento da Lei 9.646 de 2022, a expressão piso salarial para os agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias corresponde à remuneração mínima
considerada, nos termos do artigo 3º, inciso 19 da Lei 8.629, de 2014, somente a soma do vencimento do cargo e da gratificação por avanço de competências. Eu peço toda a vênia ao eminente relator, mas eu tenho dificuldade de, a despeito de se tratar, a despeito dessa restrição que foi feita por Sua Excelência ao caso concreto, eu tenho muita dificuldade de me afastar. Na pauta, recurso extraordinário 1.279.765, município de Salvador, contra Simone Rocha de Souza. Se trate de um regime estatutário, quer em se tratando de um regime seletista. Piso é a contraprestação mínima paga pelo, em se tratando de regime estatutário, exercício do cargo. E se, eventualmente, os entes públicos resolverem conceder reajustes salariais, atribuindo a parcela correspondente ao reajuste uma nomenclatura diversa, justamente para fugir das normas que incidem e regulam a matéria, onde, inclusive, o ministro Alexandre de Moraes lembrou determinados casos em que para evitar, inclusive, a extensão de um reajuste a outras categorias, se atribui um nome iuris diverso ao que, na verdade, é o vencimento do cargo, aquela contraprestação mínima. E, por outro lado, a minha enorme dificuldade é que eu entendo que as parcelas outras, ainda que de natureza permanente e fixas, na verdade, elas integram o conceito de remuneração, como aqui ontem foi defendido por ministro André, ministro Fachin, e não bastasse tudo isso, a fundamentação hoje feita pelo ministro Luiz Fux, a qual eu também adiro, sempre observo critérios e tenho enorme dificuldade de me afastar aqui, tanto da jurisprudência da Casa como dos conceitos que eu sempre, digamos assim, empreguei, não só nos 35 anos que fiquei na Justiça do Trabalho, mas nos mais de 11 anos em que estou nesse Supremo Tribunal Federal. Então, pedindo todas as vênias ao eminente relator, eu acompanho o voto, a divergência que foi aberta pelo ministro André, foi seguida pelo ministro Edson Fachin e depois pelo ministro Fux, mas proclamo o resultado no sentido do voto do eminente relator. Ou seja, o tribunal, por maioria, deu parcial provimento ao recurso extraordinário. Eu negava provimento, com a corrente, integrando a corrente minoritária. Então, o tribunal deu parcial provimento ao recurso extraordinário, nos termos do voto proferido pelo eminente relator, ministro Alexandre de Moraes, e com as complementações de fundamentação dos demais ministros, ou seja, todos nos termos dos votos aqui proferidos e que integrarão o acórdão. E vencidos, em parte, os ministros André Mendonça, Edson Fachin, Luiz Fux e presidente. Questiono o eminente relator se partimos para o exame da tese, porque vejo que já houve uma adesão, inclusive, às teses, mas ouço o relator sobre a... Presidente, se Vossa Excelência quiser deixar para uma outra sessão, de todos estiverem, para mim não há nenhum problema. Podia distribuir, né? Eu distribuo a todos e depois nós já chegamos com a tese resolvida. Tá certo. Então, registramos que, após a proclamação do resultado, o julgamento foi suspenso para a definição da tese em futura assentada. Julgamento encerrado.
Sim, mas quantas nós temos? Ministra recebe alguns papéis. Ministra conversa com a secretária-chefe. A secretária mostra algo para a ministra em papel. Tens aí para eu fazer o pregão? Imagem aberta, os ministros em plenário. Aqui agora. Senhora ministra, senhores ministros, chamo a julgamento as arguições de descumprimento de preceito fundamental 964, 965, 966 e 967, todas sob a minha relatoria, procedentes do Distrito Federal. A primeira delas, a 964, tendo como requerente a Rede Sustentabilidade. A segunda, 965, tendo como requerente o Partido Democrático Trabalhista. A terceira, 966, tendo como requerente o Partido Cidadania. E a quarta, 967, tendo como requerente o Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL. Todas essas ADPFs dizem ODS 16. Paz, justiça e instituições eficazes. Nós temos previstas diversas sustentações orais pelos requerentes e ainda pelo amicus curiae Partido dos Trabalhadores. E teremos também a sustentação oral do Dr. Antônio Augusto Brandão de Aras, o Procurador-Geral da República. Faço o relatório e vou fazê-lo de uma maneira detalhada, porque tínhamos muitos processos na pauta de hoje. Não sei se Vossas Excelências têm presente todo o detalhamento dessas ADPFs. Digo eu que trata-se de 4 arguições de descumprimento de preceito fundamental, como acabo de apregoar, com pedido de medida liminar propostas pela Rede de Sustentabilidade, Partido Democrático Trabalhista, Cidadania e PSOL, em face do decreto de 21 de abril de 2022, editado pelo então Presidente da República, que concedeu indulto individual a Daniel Lúcio da Silveira, então deputado federal, condenado criminalmente por essa Suprema Corte nos autos da Ação Penal 1044. Eu vou me eximir. Eu vou fazer a leitura. No relatório, eu transcrevo todo o ato impugnado, mas não vou me ater aos pontos mais importantes. Eis o seu teor. Considerando que a prerrogativa presidencial para a concessão de indulto individual é medida fundamental à manutenção do Estado democrático de direito, inspirado em valores compartilhados por uma sociedade fraterna, justa e responsável, considerando que a liberdade de expressão é pilar essencial da sociedade em todas as suas manifestações, considerando que a concessão de indulto individual é medida constitucional discricionária excepcional, destinada à manutenção do mecanismo tradicional de freios e contrapesos
na tripartição de poderes. Julgamento conjunto ADPFs 964, 965, 966 e 967. STF julga a legalidade da graça constitucional concedida pelo presidente Jair Bolsonaro ao deputado federal Daniel Silveira, condenado em ação penal no STF. O presidente da República foi confiada democraticamente a missão de zelar pelo interesse público e considerando que a sociedade encontra-se em legítima comoção em vista da condenação de parlamentar resguardado pela inviolabilidade de opinião deferida pela Constituição, que somente fez uso de sua liberdade de expressão, decreta, artigo 1º, fica concedida graça constitucional a Daniel Lúcio da Silveira, deputado federal, condenado pelo Supremo Tribunal Federal em 20 de abril de 2022, no âmbito da Ação Penal 1044, a pena de 8 anos e 9 meses de reclusão em regime inicial fechado pela prática dos crimes previstos, no inciso 4 do caput do artigo 23, combinado com o artigo 18 da Lei 7.170, de 14 de dezembro de 1983, e segundo, no artigo 344 do Decreto-Lei 2848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal. Artigo 2º. A graça de que trata este decreto é incondicionada e será concedida independentemente do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Terceiro, a graça inclui as penas privativas de liberdade, a multa, ainda que haja inadimplência ou inscrição de débitos na dívida ativa da União e as penas restritivas de direitos. Fecho aspas. Prossigo eu. Os autores afirmam preenchidos todos os requisitos necessários ao conhecimento das ADPFs, pois o decreto impugnado, primeiro, configura-se como ato do poder público e viola, segundo, de forma direta, preceitos fundamentais constantes da Carta Política, além de satisfeito o pressuposto negativo de admissibilidade, que é a subsidiariedade, ante a ausência de qualquer outro instrumento processual na jurisdição constitucional hábil a questioná-lo. Sustentam ainda os partidos requerentes a nulidade do decreto presidencial, tendo em vista que concedeu graça constitucional a indivíduo que ainda não foi condenado por decisão transitada em julgado. Segundo alegam, a mera possibilidade de interposição de recurso pelas partes, Ministério Público e réu, evidencia a ausência de definitividade da condenação e, em consequência, a viabilidade de modificação do título penal condenatório, a impedir, por si só, se possa falar de efeitos da punibilidade a serem objetos de graça constitucional. Nessa linha, argumentam que o fato de os títulos penais serem executados somente após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória inibe a prática de atos de execução, dentre eles a concessão de graça ou indulto. Na sequência, discorrem os partidos requerentes a respeito da relação interpessoal existente entre o então presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, e o deputado federal Daniel Lúcio da Silveira, beneficiário do decreto presidencial de 21 de abril de 2022, frisando a condição de aliados políticos. Afirmam não estarem questionando a competência presidencial para conceder indulto e graça a pessoas específicas, tão só defendendo a inadmissibilidade da utilização de referida prerrogativa de forma absolutamente corrompida, visando a obtenção de ganho pessoal com o beneficiamento indevido
de aliado político e pessoal. Caracterizado estaria, portanto, o desvio de finalidade, uma vez que o ato exarado pelo presidente da República, imediatamente após o julgamento condenatório proferido pelo plenário deste Supremo Tribunal Federal, não foi praticado visando ao interesse público em respeito aos princípios constitucionais da impessoalidade e da moralidade, mas sim objetivando seu ganho pessoal. Nessa linha, ressaltam que mesmo os atos de natureza política, por exemplo, o decreto de indulto, devem observância aos princípios constitucionais norteadores da administração pública e são passíveis de apreciação pelo Poder Judiciário, sendo certo que o contexto em que o ato foi praticado revela claramente o intuito do presidente de fraudar a Constituição, a evidenciar desvio de finalidade. Apontam, desse modo, violação dos princípios constitucionais da moralidade e da impessoalidade, princípios esses incertos no artigo 37, caput da nossa Constituição Federal. Asseveram ainda a ocorrência de transgressão ao princípio da separação de poderes, pois com o decreto editado em 21 de abril de 2022, o presidente da República atribuiu-se competência para se portar como uma instância de revisão de decisões judiciais criminais que o desagradam, sob o suposto manto da concessão da graça constitucional. E ainda transmitiu o recado temerário, tendo em vista que parece dar a garantia da impunidade. Destacam, assim, que a incompatibilidade do decreto questionado com a separação dos poderes, na medida em que submete o Poder Judiciário autônomo, essencial e soberano em seus julgamentos ao crivo pessoal do presidente da República. Admitir na espécie tal competência presidencial seria o mesmo que garantir ao presidente da República o exercício de um poder moderador, a tornar possível a revisão dos julgamentos proferidos pelo Poder Judiciário a qualquer tempo por órgão estranho à sua estrutura orgânica. Na realidade, segundo os autores, o decreto presidencial consubstancia, aspas, inconsequente e irresponsável intento de desmoralizar o Supremo Tribunal Federal e os seus ministros, fecho aspas, substitui, abro aspas, na pauta, julgamento conjunto, ADPFs 964, 965, 966 e 967. Que não houve crime depois de o órgão de cúpula do Poder Judiciário ter dito o contrário, fecho aspas. Subverte a ordem constitucional, outorgando ao presidente da República a inadmissível competência de último intérprete da Constituição Federal. Acentuam que a verdadeira finalidade do ato impugnado é, aspas, esvaziar a decisão do STF de modo a atingir sua credibilidade e desestabilizar sua funcionalidade, corroborando uma narrativa política já apresentada contra as instituições judiciais, em especial o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral, constituindo-se em materialização evidente do constitucionalismo abusivo. Fecho aspas. Observam ainda os partidos requerentes que a graça constitucional é um instituto histórico e hoje anacrônico em sua essência, incompatível com os princípios da República e da separação de poderes, motivos pelos quais há de ser interpretado restritivamente, de forma a se admitir apenas em situações decorrentes de demandas humanitárias. Ponderam que Daniel Lúcio da Silveira, deputado federal, foi condenado a pena de 8 anos e 9 meses de reclusão em regime inicial fechado,
pela prática dos crimes de incitação à abolição violenta do Estado Democrático de Direito e de coação no curso do processo. Ou seja, trata-se de um crime contra a administração pública e de um crime contra a segurança nacional, hoje chamado de crime contra o Estado Democrático de Direito. Defendem a STF julga a legalidade da graça constitucional concedida pelo presidente Jair Bolsonaro ao deputado federal Daniel Silveira, condenado em ação penal do STF. Especialmente do artigo 5º, incisos 43 e 44. O regime jurídico dos crimes contra a ordem constitucional e contra o Estado Democrático de Direito é extremamente rigoroso e a eles a Constituição impõe a inafianciabilidade e a imprescritibilidade. Não há, segundo as agremiações autoras, como considerar imprescritíveis e inafiançáveis os crimes contra o Estado Democrático de Direito e, ao mesmo tempo, admitir a possibilidade de concessão de indulto, graça ou anistia a tais delitos. Seria uma incongruência inaceitável, segundo a tese que defendem. Por fim, para amparar a arguição de inconstitucionalidade do decreto, apontam a necessidade implícita de autodefesa do Estado Democrático de Direito na tutela do princípio sensível da democracia. Tal cláusula de garantia torna teologicamente insuscetíveis de graça, indulto ou anistia todos e quaisquer atos antidemocráticos que, em sua essência, corroeriam os pilares da estrutura do ordenamento jurídico-político brasileiro. Assim, continuam, possibilitar a concessão de graça constitucional em casos tais seria um incentivo adicional ao atentado institucional prometido veladamente pelo presidente às eleições deste exercício, de modo que nenhuma serventia teria o Estado Democrático de Direito se, como um sistema, não se mostrasse capaz de se autodefender de investidas autoritárias agasalhadas oportunisticamente sob o pretenso manto amplíssimo das ditas liberdades fundamentais negativas. Fecho aspas. Prossigo. Sendo a defesa da ordem democrática um dos princípios sensíveis de nossa ordem constitucional... Na pauta, julgamento conjunto a DPFs 964, 965, 966 e 967. E, por isso, não é aceitável ou não seria aceitável interpretação que permitisse a concessão de graça constitucional aos agentes, aspas, mais uma vez, do autoritarismo que atuam concretamente para subverter o pacto constitucional. Fecho aspas. No mérito, pugnam pela procedência do pedido para declarar a inconstitucionalidade do decreto de 21 de abril de 2022, editado pelo presidente da República, que concedeu o indulto individual a Daniel Lúcio da Silveira, condenado criminalmente, reitero, por essa Suprema Corte nos autos da Ação Penal 1044. E, sucessivamente, buscam o reconhecimento da manutenção de todos os efeitos extrapenais da condenação criminal. Adotado o rito do artigo 12 da Lei 9868, de 99, por analogia, o então presidente da República manifesta-se pela improcedência do pedido. Afirma, em primeiro lugar, possuir a presidência da República competência privativa para a edição de decreto de indulto, que se caracteriza como ato de governo dotado, nessa medida, de amplo espaço de discricionariedade, a tornar o mérito respectivo insuscetível de apreciação pelo Poder Judiciário. Assim, segundo as informações prestadas,
somente admissível seria o controle judicial do indulto em relação à conformidade do decreto com o artigo 5º, inciso 43 da Carta Política, conforme o decidido na ADI 5874, a prejudicar o exame das alegações de desvio de finalidade e de violação dos princípios da moralidade e da impessoalidade, enquanto visam, na realidade, a revisitar o mérito da soberana decisão de clemência presidencial. Nega ainda à Presidência da República violação do princípio da separação de poderes, uma vez inerente o indulto ao sistema de pesos, de freios e contrapesos. Natural seria, portanto, que, em certa medida, acarrete interferência no âmbito de competência do Poder Judiciário, segundo a tese que expõe. Sustenta, por fim, a possibilidade de concessão de indulto antes mesmo do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, conforme precedentes deste Supremo Tribunal Federal. O advogado-geral da União pronuncia-se pela improcedência do pedido, consoante a seguinte emenda. Decreto Presidencial de 21 de abril de 2022, da Presidência da República, que concedeu indulto individual, graça, ao deputado federal Daniel Lúcio da Silveira, condenado pelo Supremo Tribunal Federal em 20 de abril de 2022, no âmbito da ação penal 1044. Ausência de afronta aos artigos 2º, 5º, inciso 43 e 37 caput da Constituição Federal. Inexistência de vedação expressa à concessão de graça aos condenados por crimes previstos na Lei 7170 de 83, revogada pela Lei 14.197 de 2021 e no artigo 344 do Código Penal. Competência privativa do Presidente da República para definir a concessão do indulto. Artigo 84, inciso 12 da Constituição da República. O indulto é um ato de governo, caracterizado pela ampla discricionariedade, consistindo em causa de extinção da punibilidade. Artigo 107, inciso 2 do Código Penal. Ato passível de excepcional controle jurisdicional apenas para aferir os limites impostos pela Constituição Federal. Inexigência de trânsito em julgado para a sua concessão. Compatibilidade do ato impugnado com a Constituição da República. Ausência de violação a preceito fundamental. Manifestação pela improcedência do pedido formulado na presente arguição. Fecho aspas. Essa é a ementa do parecer, do pronunciamento do advogado-geral da União à época. Defende que o indulto constitui medida de competência privativa do Presidente da República, sujeito apenas às restrições expressamente constantes da Constituição Federal, de modo que passível de controle pelo Poder Judiciário para a aferição do cumprimento dos limites constitucionalmente impostos. Nessa linha, argumenta, este Supremo Tribunal Federal decidiu, no âmbito da ADI 5874, que apenas a Constituição da República pode estabelecer limitações ao poder presidencial de concessão de indulto. Pugna pela improcedência do pedido, diante da impossibilidade de adentrar no mérito do decreto de indulto, indispensável ao exame das alegações de violação dos princípios da impessoalidade, da moralidade e do desvio de finalidade. Aduz não transgredido o princípio da separação de poderes, a consideração de que o indulto é instrumento inerente ao sistema de freios e contrapesos instaurado pela Constituição Federal. Assevera, por fim, que esta Corte, ao exame da ADI 5874, firmou entendimento no sentido da possibilidade de concessão de indulto
mesmo antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. O Procurador-Geral da República, por sua vez, opina em preliminar pelo não conhecimento da ADPF 964 e, sucessivamente, pela improcedência dos pedidos deduzidos nas demais ADPFs e ainda pelo não conhecimento do pedido subsidiário veiculado na ADPF 964, em parecer assim emendado. E eu vou me eximir da leitura da emenda, porque o eminente Procurador-Geral da República depois falará com relação à sua compreensão sobre o tema. Admitidos no feito, o Partido dos Trabalhadores, PT, o Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, e o Partido Liberal, PL, na condição de amicicúria. Em 22 de março do ano em curso, 2023, Daniel Lúcio da Silveira, por meio da petição 27.284 de 2023, requer seja reconhecida a perda de objeto destas ações de controle concentrado pelos fundamentos que eu vou transcrever, que eu transcrevi e que vou ler. Considerando que a liminar requerida nas ADPFs não foi deferida ao tempo que é solicitada, considerando que não há nenhum ato judicial que tenha suspendido os efeitos do aludido decreto, considerando que a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento das ADPFs ou, no mérito, pela improcedência de ambas, considerando que a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela legalidade e pertinência do ato combatido, inclusive requerendo a extinção da punibilidade e revogação de medidas cautelares e prisão, considerando que não se vislumbrou nenhum vício ou desvio de finalidade no ato de clemência presidencial, considerando que o ato impugnado está previsto no artigo 84, 12 da Constituição Federal e é de competência privativa do chefe do Executivo Federal, considerando que há precedentes da excelsa Corte de desnecessidade de trânsito em julgado para o reconhecimento da extinção da punibilidade do beneficiário, ora requerente, ADI 5874, considerando que houve a certificação do trânsito em julgado da ação penal 1044, desde 9 de agosto de 2022, considerando que houve perda superveniente do objeto após a certificação do trânsito em julgado pela Corte, considerando a aplicação da teoria do fato consumado, aceita pela jurisprudência e doutrina, considerando a segurança jurídica, que visa proteger o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, considerando os vícios de representação da ADPF 964, apontados pela Procuradoria-Geral da República, considerando a impertinência da utilização da ADPF para fins político-eleitoreiros e impugnação do ato combatido, via inadequada, conforme precedentes, ADI 5874, considerando que o pleito eleitoral de 2022 já foi finalizado ainda em 2022, pelo que é de conhecimento de todos, considerando o respeito aos atos privativos do chefe do Poder Executivo, considerando o respeito aos direitos humanos, que requer o peticionário que se decrete a perda de objeto das presentes ADPFs. Este é o relatório, nada sucinto, mas que eu entendi por bem ler
de forma minudente, com exceção do parecer da douta PGR, em função também do nosso tempo, porque eu não vou começar com as sustentações orais e suspender para o intervalo em que todos temos audiências a atender. Faltam 5 minutos. Eu suspendo a sessão pelo tempo regimental. A imagem se abre e os ministros se levantam.